Hello, people! Tudo bem com vocês? E vamos para mais um dia de devocional, terceiro dia. Hoje vamos ler Gênesis 3. E, gente, sentei aqui no meu closet, que é um lugar silencioso. Tô aqui sentadinha numa cadeira, bem confortável, pra gente ter esse momento de leitura da Bíblia, aonde a gente vai, sim, adquirindo com o tempo o hábito de leitura. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 3 para a gente dar continuidade ao nosso projeto. Muito boa noite para quem está entrando. Vamos lá, vou até escrever aqui Gênesis 3 para a gente fazer a nossa leitura do dia, gente. Quem aqui tá desde o primeiro dia com a gente lendo Gênesis? Adquirindo esse hábito da leitura. Tem alguém que tá aqui desde o primeiro dia. Boa noite, boa noite, boa noite pra todo mundo que tá entrando. Lembrando que essas lives de devocional eu não consigo marcar um horário com vocês, então o horário mais tranquilo que eu tiver durante o meu dia, eu vou vir aqui e a gente vai ler juntinhas. Gênesis 3 tem 24 versículos e vamos começar a leitura agora. Começa assim: a tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, árvore desejável por dar entendimento, tomou... Ai, peraí que eu vou baixar a luminosidade da ring light, que eu não tô enxergando nada, gente. Lendo aqui, pera. Ah, gente, como é que eu baixo? Que é digital. Pera. Pronto, agora eu acho que eu vou enxergar melhor. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Lilica, sossega. Gente do céu, não vai atrapalhar aqui. Bora lá. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que é incrível a gente ler aqui em Gênesis 3, para quem chegou agora já vai abrindo a Bíblia pra gente ler juntos. A Dani acabou de escrever aqui: chegamos eu e minha mãe ouvindo no carro pós-culto. Ah, que incrível! Que prazer ter vocês aqui comigo. Que bom que deu tempo. Fico feliz. Ó, a gente vê aqui nessa passagem, gente, que eles tinham um relacionamento com Deus, era um relacionamento puro, santo, eles não tinham maldade, tanto que eles nunca se esconderam do Senhor. Mas a partir do momento que eles comeram do fruto, que era proibido, que já foi falado já no capítulo anterior, Gênesis 2, a gente leu, que lá falava claramente, Deus deixou claro: se vocês comerem, terá uma consequência. E eles comeram do fruto, né? Eles foram enganados pela serpente, comeram do fruto, e quando Deus voltou ao jardim, eles se esconderam da presença do Senhor. Isso eu acredito que seja uma ação típica de quem comete o pecado, né? Quando a gente peca, a primeira coisa que faz é se esconder da face de Deus. Ao invés de chegarmos a Deus, nos humilharmos, nos pedirmos perdão por esse pecado, não, a gente se esconde de Deus, porque a gente se envergonha daquele ato que praticamos, né? Não é mesmo?
E aqui fala: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E aqui é o versículo 9 que a gente vai ler agora de Gênesis 3. Vamos lá. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei para não comeres? Porque antes eles não percebiam que estavam nu. Por quê? Porque não tinha um pecado, não tinha maldade, né? No versículo 12 de Gênesis 3. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Aqui que começa o problema de toda a nação, de todos os relacionamentos, né? De toda a humanidade se relacionando até hoje, independente de qual grau seja o relacionamento. Se é amoroso, se é de amizade, se é profissional. O ser humano, ele tem o dom de entregar a culpa toda ao outro. Sempre é responsabilidade de alguém. Sempre alguém tem que levar a culpa. Sempre alguém é que me induziu a esse erro. O ser humano, nós, não temos aquele autocontrole de falar assim: não, foi eu que errei. Não, foi eu que, olha, pisei na bola, viu? Ah, gente, a gente vai ter que rever isso aqui. Perdoa, desculpa, o que a gente pode fazer a partir disso? Não, sempre a culpa é do outro. Gente, não tem coisa pior do que a gente se omitir dos nossos erros. Sabe por quê? Porque senão nunca teremos solução pra nada. Sempre a culpa é do outro, a gente se isenta daquele erro e tá tudo bem. Sempre saímos como certo da situação. E não é assim. Em um relacionamento, sempre tem os dois lados. Sempre tem. A gente tem que entender que às vezes as pessoas erram, cometem um erro, mas um não é 100% culpado. Ele pode ser 99% culpado, mas o outro tem 1% ali de culpa também, por não ter falado, por não ter explicado, enfim, por N situações, né? E aqui, a primeira coisa que Adão faz é: olha, Deus, a mulher que me deste por companheira, ou seja, ele já também entregou a responsabilidade para Deus. Foi eu que pedi a mulher, gente? Deus, foi eu que quis? Não foi. O Senhor falou: ah, então aqui o companheiro. Então, ó, já passou a responsabilidade até para Deus. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ou seja, ele não tinha nada a ver com a história. E disse o Senhor Deus à mulher. Passou a culpa para ela, vamos ver com ela então o que é o do rolê. E aí a mulher disse... O Senhor perguntou: por que fizeste isso? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. A outra também já terceirizou o serviço. Falou: não, também não é culpa minha, gente. Não é culpa minha. Quando Deus deu o mandamento para não comer da árvore que estava no meio do jardim, ele deu o mandamento para quem? Para Adão e Eva. Ele não deu mandamento para a serpente. Ele deu mandamento para Adão e Eva. Os dois estavam cientes que teria uma consequência se eles tomassem a decisão errada. A gente falou disso de consequência na live passada. Aí, olha só. Aí, Deus vem colocando todos os pontos nos is. Olha só, no versículo 14 ele fala: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse... Calma aí, antes da gente falar aqui sobre as penitências que a mulher sofreu por ter desobedecido uma ordem do Senhor. Aqui Deus comunica à serpente que ela seria um ser que arrastaria pelo chão. Então eu sempre brinco, desde quando eu era criança, quando eu li essa passagem, que eu acredito que antes a cobra tinha perna, gente. Ela tinha perna igual gato, cachorro, cavalo, enfim, ela não se arrastejava, né? Não se arrastava no chão ali. Porque essa foi uma das penitências que Deus deixou para a serpente após ela ter induzido a mulher comer do fruto e, consequentemente, o homem. Foi o auê todo da história. Então, aqui, a primeira consequência, a gente tem isso. Aí vem a mulher.
No versículo 16. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Gente, tá escrito conceição mesmo. Eu achei que tivesse escrito concepção, não tá escrito conceição. Com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Essa foi a penitência da mulher. A dor do parto, ela veio em consequência de um pecado. E Adão disse, porquanto destes ouvido a tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirão e comerás a erva do campo. O suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó e em pó te tornarás. E aqui a gente vê claramente que cumpre o mandamento do Senhor, porque lá atrás, no capítulo 2 de Gênesis, ele fala: se comeres da árvore que fica no meio do jardim, certamente morrerás. Por quê? Antes deles comerem o fruto, não tinha data de fim para o homem. A morte não faria parte ali daquele plano de Deus para aquelas pessoas, para Adão e Eva. Quando eles comeram da fruta, que a serpente confundiu a mulher, falando, não, vocês não vão morrer. Vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. E de fato eles conheceram o bem e o mal. Mas aqui vem o detalhe, comprovando que Deus tinha dado esse mandamento que se eles comessem, eles morreriam, não seria imediatamente, não ia comer e cair duro no chão morto. Não, mas como consequência, eles voltariam ao pó. Ou seja, quando Deus criou o ser humano, ele não fez do barro ali, né, da terra, soprou as narinas e o humano viveu, teve ar, levantou e, enfim, teve vida. Ao pó voltaria. Quando ele morresse, voltaria ao pó, que é aquele mandamento que a gente já tá acostumado com a ideia, né? Toda certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer, vai sair dessa terra. E aqui se cumpre esse mandamento. Mas até que se cumpra o dia de chegar esse momento, você vai o quê? Vai arar a terra, vai ter que cuidar da terra. A terra antes, ela não tinha ervas daninhas. Ela não tinha ervas daninhas mesmo ali pra poder atrapalhar os frutos, atrapalhar as ervas do campo, atrapalhar as árvores, enfim, atrapalhar todo aquele rolê do solo. Não! O homem, ele colhia tudo, todo fruto era saudável, ele não tinha aquela preocupação com inseticida, aquela coisa toda, não precisava disso. Mas a partir do momento que o homem caiu em pecado, Deus coloca esse mandamento, com o suor do teu rosto colherá o teu pão. Por quê? Porque ele vai ter que trabalhar muito. Para colher um fruto, ele vai ter que trabalhar demais, porque ele vai ter que tirar todas as ervas daninhas, porque ele vai ter que cuidar da terra, arar a terra e deixar a terra descansar para ela continuar sendo frutífera. Enfim, todo o auê da agricultura aqui começou a partir do momento que ele pecou, né? A gente tem aqui esse fato na Bíblia. E olha só, o mais interessante de tudo. No versículo 20 fala, e chamou Adão o nome da sua mulher Eva. Até esse ponto, Adão não tinha colocado o nome em Eva. Ele colocou a partir do momento que eles pecaram. Porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Sempre na Bíblia tem uma simbologia de o nome ter um significado. E o significado de Eva é isso. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então foi a primeira roupa ali que Deus mesmo proporcionou para eles. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim para lavrar a terra de que fora tomado. E encerra o capítulo de Gênesis 3 falando, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Isso daqui eu tenho que falar pra vocês. Isso daqui é algo, assim, extraordinário. Deixa eu contar uma coisa. Muito séria, afinal. Antes eu li essa passagem, eu nunca tinha entendido isso. Eu acho que tem o quê? 1 ano, mais ou menos, que eu entendi isso. Eu fiquei assim, gente, como eu nunca tinha percebido isso?
Se eu perguntar pra vocês, por que Adão e Eva foi expulso do jardim? Será que alguma de vocês que tá assistindo aqui saberia me dizer? Porque eu, Franciele, nunca tinha prestado atenção nisso. A Dani escreveu, Deus sendo justiça, mas também sendo amor. Apesar de tudo, ainda lhes forneceu as vestes. E é sempre assim. Independente do pecado que a gente comete, independente do que a gente faz, se a gente se arrepende daquilo que a gente fez, Deus sempre está ali pronto para aceitar o nosso arrependimento, nos conceder o perdão e cuidar da gente, continuar cuidando, né? Muitas vezes quando a gente viu, e foi falado aqui na live, quando a gente peca, independente de qual seja o pecado, a primeira ação do ser humano é se afastar de Deus, que foi o que aconteceu. Adão e Eva, eles se esconderam da presença do Senhor. E Deus foi lá conversar com eles, né? Tirar satisfação. O que tá acontecendo, gente? Como assim se esconderam? E aí eles contaram toda a história e Deus, ainda no final de tudo, deu as roupas para eles se vestirem daquela vergonha que eles tinham por ter pecado, né? E aqui ele encerra o capítulo 3 falando que eles foram expulsos do Jardim do Éden. E aí você pode estar se perguntando, eles foram expulsos porque eles pecaram, então foi uma penitência, foi a expulsão do jardim, como se eles não fossem mais merecedores de estar ali no paraíso. Mas não, aqui a Bíblia deixa claro por que eles foram expulsos do jardim. Eles foram expulsos para que eles não comessem da árvore da vida. Porque se eles comessem da árvore da vida, eles seriam imortais. E uma das penitências é que eles seriam mortais a partir do momento que ele comeu da árvore do bem e do mal. Porque no Jardim do Éden tinha duas árvores no centro do jardim. A árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Eles comeram da árvore do bem e do mal, então eles não tinham consciência antes do que é ruim, do que é bom. Eles não tinham essa consciência porque eles eram puros, eles eram santos, eles não tinham, né, essa maldade. A partir do momento que eles comeram o fruto, eles caíram em pecado e a partir daí, gente, o ser humano peca todos os dias. Mas a gente tem claro aqui o porquê que eles foram expulsos do jardim. Porque se eles não tivessem sido expulsos e continuassem no Jardim do Éden ali, eles comeriam da árvore da vida. E aí eles seriam seres imortais. E o ser humano é um ser mortal. Então Deus colocou eles para fora do jardim, os expulsou e colocou do lado de fora, protegendo a entrada no Jardim do Éden, querubins e uma espada inflamada que andava em derredor para guardar o caminho da árvore da vida, para que ninguém encontrasse e ninguém se tornasse imortal. Então aqui a gente tem claro de como que aconteceu o primeiro pecado na Terra e a consequência que a gente leva até hoje. Afinal, nós mulheres ainda hoje sentimos dores de parto. O homem até hoje trabalha arduamente para ganhar o seu pão, né? E sustentar um lar. As mulheres também foi pro mercado de trabalho e também tem esse sacrifício de estar ali realmente, com o suor do rosto, ajudar o seu esposo em casa. Então, isso, gente, é até hoje. Isso é cumprido até hoje. E é muito legal quando a gente entende toda a história, né? Que a gente vê que Bíblia, ela não é só algo de uma área da vida, ela não é só algo espiritual, não, ela explica tudo, desde a criação, que foi o primeiro capítulo que a gente leu, de como foi que aconteceu a criação do humano, tanto o homem quanto a mulher, e agora como foi a queda do homem, que foi quando eles entraram em pecado. Então é incrível a gente conhecer a história e a gente vai conhecer um pouquinho mais dela amanhã, que vamos ler o capítulo 4 de Gênesis. Eu vou deixar essa live salva, em nome de Jesus vai dar certo. E eu quero que você comente nessa live que vai estar salva, o que você tá achando dessa série aqui nossa. Se você já está todos os dias, quando você acorda, pensa, hoje a gente vai ler o capítulo 3. Teve algum momento do seu dia hoje que você pensou, hoje eu vou ler a Bíblia e vou ler o capítulo 3 aqui junto com a Fran, vou ter esse momento? Não conta aqui pra mim agora, eu quero que você conte lá nos comentários dessa live, que eu vou deixar salva. E agora, vamos fazer o nosso print pra vocês validarem nos stories de vocês, que vocês estiveram aqui, coloque lá. Leitura de Gênesis 3, check, porque eu quero sim ter essa rotina com vocês, de vocês validarem mesmo, sabe? De que estiveram aqui, porque é um momento especial eu e vocês. Então bora lá pro print. 1, 2, 3 e...
Vamos lá, só pra quem não conseguiu. 1, 2, 3 e... Foi! Quero todo mundo postando nos stories, me marcando pra eu repostar vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Encontro vocês nos stories, onde eu mostro todo o meu dia a dia, minha rotina, do jeito que vocês já estão acostumados. E amanhã eu te aguardo pra esse momento da leitura, Gênesis 4. Tamo junto, tá? Deixa um comentário lá pra mim falando. O que vocês vão falar? Vocês vão escrever nos comentários se em algum momento do seu dia hoje você lembrou que teríamos esse momento juntas de leitura da Bíblia. Será que isso já tá ficando aqui, ó? Será que a gente já tá criando esse hábito? Conta pra mim nos comentários.